Soluções sustentáveis para o futuro das cidades é tema de congresso em Campinas. Campinas, como você nunca viu, uma exposição com fotos incríveis está aberta ao público aqui na Câmara. Projeto de lei quer proibir a atuação de flanelinhas nas ruas de Campinas. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 11 de junho de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, meio-dia em ponto. E participe, mande a sua mensagem para a gente poder conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. 978293776, ou você pode enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code, que também já aparece uma mensagem aí na sua tela, no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque o ministro do empreendedorismo, Márcio França, visitou o Campinas Innovation Week e lançou projetos de crédito e fomento aos pequenos negócios. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, e os vereadores Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Luiz Iabico, Permínio Monteiro e Zé Carlos acompanharam a visita do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, na segunda edição do Campinas Innovation Week, que acontece no Prédio do Relógio, patrimônio histórico da cidade, que também recebeu a reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC. França mostrou os números dos mais de 23 milhões de CNPJs cadastrados como MEIs, microempreendedor individual e no Simples, e apresentou programas voltados a esse público, que representa mais de 90% das empresas abertas no país. Ele falou do cartão MEI, que dá acesso automático a linhas de crédito para pequenos negócios e que pode beneficiar mais de 500 mil microempreendedores de Campinas e região. Detalhou resultados como do programa Desenrola, voltado para os pequenos empreendedores inadimplentes do Pronamp, linha de crédito usada principalmente na pandemia, e mostrou como será a fase 2, que deverá ser lançada em breve. Nesse instante está o Desenrola só das pessoas que têm dívidas com o próprio governo, que podem recolher 1% e passam a ser adimplentes e vão quitar o resto com 50% de desconto. Mas a gente quer lançar um segundo Desenrola, eu acho que até mais um mês a gente consegue chegar no número final, porque ele não tem limite para efeito de quem vai ter gasto. Se você faturou até 4.800.000 e tem dívida em banco, ou tem dívida em fornecedor de energia, por exemplo, você tem direito a estar no Desenrola e os descontos são muito altos, muitos deles acima de 95%. O ministro também explicou a proposta da pasta para que o teto de faturamento dos microempreendedores, que hoje é de R$ 81 mil, do Simples, que é de 360 mil, e da empresa de pequeno porte, que é de 4,8 milhões de reais, não sofra com mais impostos, caso ultrapasse até uma porcentagem desse valor, o chamado crescimento em rampa. É inevitável que o governo tenha que fazer algum tipo de adequação para esses limites, tanto do primeiro limite do MEI, que é R$ 81 mil, até o 360, mas a gente sabe que quando a gente mexe nesses limites, a gente está mexendo na Previdência, então você acaba criando um problema. Por isso que eu defendo a tese da rampa, o presidente Lula também defende, nós estamos lá com a Fazenda e com a Receita, que é quem tem que dar a palavra final, mas o Haddad está muito sensível a fazer o formato de rampa que permita você pagar. Até o limite do MEI, você paga como MEI. E o que ultrapassar, você paga esse valor que ultrapassa mais pelo novo limite, como acontece hoje em dia com o imposto de renda, mais ou menos. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, que também faz parte da Associação Comercial e Industrial de Campinas, está otimista com esta sinalização do governo federal. Que a gente vem esperando há muitos anos, né? Que está congelado há muitos anos e a gente precisa, as empresas querem crescer e quando elas crescem, hoje é um castigo, porque ela vai
pagar mais imposto. Então, a gente precisa trazer essa maneira segura deles crescerem. Isso é super importante que aconteça. Durante o encontro com os prefeitos da região metropolitana de Campinas, o ministro do Empreendedorismo falou de como é possível fomentar os pequenos negócios a partir da prestação de serviços para os órgãos públicos. Mais de 1000 prefeituras já estão conectadas diretamente com o Ministério para viabilizar os projetos locais. A partir de agora, todas as obras, pequenas obras feitas pelo governo federal em prédios públicos federais, até R$ 12.500, vai ser feito pelos MEIs, quem é encanador, eletricista, arrumador de ar-condicionado, tapeceiro, enfim, pedreiro, vai poder fazer, recebe por zap na casa dele a proposta, vê se interessa, faz o serviço é pago em 5 dias por Pix e a nota fiscal já sai direto do sistema para o governo federal. E agora estamos também aderindo às prefeituras, 1.200 prefeituras já aderiram a esse programa que vai poder fomentar muito para você que é MEI, para você que é um empreendedor individual, que muitas vezes vai ter a oportunidade agora de fazer trabalhar para o Banco do Brasil, para a Petrobras, porque não precisa ter concorrência, é um formato diferente com horários muito rápido. Você tem que, claro, ao ser notificado pelo Zap, dar entrada na sua proposta. Um aplicativo que o prefeito tem que dar autorização para a prefeitura entrar nesse aplicativo e aí automaticamente todos os MEIs que fazem aquele tipo de serviço requisitado, por exemplo, eu trabalho com ar-condicionado e aquela escola perto da minha casa vai arrumar o ar-condicionado, eu vou receber por Zap, no meu Zap de MEI, eu vou receber aquela oferta de serviço, ela expira num certo momento, você pode questionar, olhar as fotos, pode ir até o local e aí você dá o seu preço. Se o seu preço for o melhor, você vai fazer o serviço, recebe em 5 dias e a nota fiscal sai impressa pelo próprio sistema. Então você não tem preocupação com relação à questão da burocracia, que normalmente os pequenos não sabem fazer. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, acredita que a medida será uma importante fomentadora dos pequenos negócios e que o Legislativo campineiro pode participar também do Contrata Mais Brasil. As câmaras municipais, inclusive, num pregão eletrônico que é diário, podem, obviamente, contratar até o limite de R$ 12.500 pequenos serviços de microempreendedores das cidades que estejam cadastrados no sistema Gov Brasil. É um dos exemplos. Eu acho que é importante a gente ver o governo federal colocando recursos para apoiar o empreendedorismo. Eu já vou pedir para o pessoal da Câmara acompanhar, entrar no site lá do Ministério do Empreendedorismo e ver como a gente pode participar disso e ajudar as pessoas que trabalham e produzem na nossa cidade. Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro discute modernização da iluminação pública e desenvolvimento de cidades inteligentes. A cidade de Campinas foi palco da edição de 2025 do CEPIC, o Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro, evento organizado pela GHM Solutions Marketing para Energia, em parceria com a EcoGetway, Hub de Sustentabilidade, e também com o apoio da Prefeitura de Campinas e do Governo do Estado de São Paulo, além de participações de universidades, profissionais e entidades empresariais do setor. Ele foi idealizado para receber gestores públicos, prefeitos, secretários, diretores de iluminação pública, para receber muita informação de qualidade sobre aspectos regulatórios, jurídicos, tecnológicos, econômicos, financeiros, sobre políticas públicas, casos de sucesso. O nosso grande desejo é que a gente possa apoiar as cidades no seu desenvolvimento. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, marcou presença no encontro. As cidades hoje elas têm procurado cada vez mais implantar ou desenvolver o conceito de cidades inteligentes. E o sistema de iluminação pública, ele pode ser mais uma ferramenta para avanço das cidades nesse quesito. Por exemplo, Campinas está substituindo todo o seu parque de iluminação antigo das lâmpadas de mercúrio e vapor de sódio por lâmpadas LEDs, né? Que são mais eficientes, dá mais luminosidade e consome menos energia, né? Quer dizer, economizando recursos da prefeitura para a iluminação. Tudo que é feito na cidade, muitas vezes depende de uma legislação que suporte, que garanta a segurança jurídica para quem quer investir e também que defenda os direitos da população. A Câmara acompanhando, participando, pode também ajudar no aprimoramento da legislação, né, municipal, no sentido
de permitir que novas tecnologias sejam implementadas. Então a gente tem acompanhado, tem fiscalizado, porque a Câmara recebe as demandas, reclamações da população, e nessa ação de fiscalização cobra muitas vezes a Prefeitura também no quesito de iluminação. Então é uma forma da gente ver o que pode ser feito para melhorar ainda mais o serviço prestado em Campinas. O evento tem como principal objetivo apoiar as cidades paulistas no caminho da transição energética e da modernização urbana, tornando-as mais eficientes, conectadas e sustentáveis. Hoje em dia, a iluminação pública ela representa é o segundo maior gasto nas contas das cidades, né? Em termos de a fatura de energia da iluminação pública é a segunda maior conta, depois só dos funcionários. Então, toda a otimização, toda a eficiência, toda a redução, né, no consumo de energia, isso impacta diretamente nos cofres. Obviamente que esse dinheiro ele pode ser direcionado para outros fins. E cada vez mais a infra de iluminação ela é estratégica, porque houve uma mudança na Constituição, mudou as regras da COSIP, que é a contribuição da iluminação pública. Então, o que antes a gente poderia utilizar simplesmente para manutenção e modernização dos parques de iluminação, hoje a gente já tem condições de viabilizar outros dispositivos, outros serviços, outras soluções inteligentes agregadas ao poste de iluminação. A modernização da iluminação, trocando os sistemas atuais por LED, traz uma economia de até 70% no consumo de energia. Então isso traz uma economia significativa para o município. No caso de Campinas, nós poderemos economizar até 3 milhões de reais por mês, quando ela estiver totalmente implantada. Hoje já economiza 1 milhão. Traz também muito mais segurança para as cidades, em especial as grandes cidades, né? Cidades mais bem iluminadas, uma iluminação especial nas praças, faixa de pedestre, são 1000 faixas de pedestre já implantadas, né? E traz a chamada receita acessória, que é a telegestão, ou seja, utilizar então todos esses braços de iluminação para trabalhar com equipamentos que possam fazer telemetria, por exemplo, leitura de consumo de água, leitura de consumo de energia, monitoramento de trânsito, enfim, uma série de benefícios que esse sistema pode trazer para a cidade. 12:13. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, hoje e amanhã, às 8 horas da noite, tem um espetáculo gratuito, Vida Boa, no Teatro Castro Mendes. Peça que celebra a maternidade e a paternidade de forma poética e surpreendente. E os artistas te convidam a prestigiar, olha só. Olá, Campinas região. Nós somos da Companhia de Circo Cauã e viemos convidar vocês para os dias 11 e 12 de junho no Teatro Municipal Castro Mendes, em Campinas, às 20 horas, para assistir espetáculo gratuito chamado Vida Boa. Somos ex-artistas do Circo du Soleil e temos uma história, uma bagagem muito rica e vamos compartilhar tudo isso com vocês. Com o espetáculo Vida Boa, que conta a história de um casal que acaba de ter um filho e tem que seguir a vida nesse contexto circense, com muita comicidade, acrobacia, drama e... Vamos lá, gente, é muita história boa para compartilhar. Não perca essa oportunidade, 11 e 12 de junho, às 20 horas, em Campinas. E é gratuito. A bilheteria abre 1 hora antes da apresentação, portanto às 7 horas da noite. É só chegar, retirar o ingresso, entrar e aproveitar. Bom, vamos com as notícias do Legislativo, porque na entrada aqui do plenário da Câmara Municipal, você confere uma exposição com fotos que revelam Campinas por vários ângulos, com criatividade e sensibilidade.
A exposição Revele Campinas fica aberta ao público até o dia 10 de agosto, na entrada do plenário da Câmara Municipal de Campinas. A mostra traz 23 imagens escolhidas em um concurso fotográfico promovido pelo portal campinas.com.br, com participação de júri técnico e votação popular. Primeiro, cumprimentar a iniciativa do campinas.com.br, que é um site destinado à cultura, divulgar as coisas da cultura, da arte de Campinas, que propôs fazer esse concurso de fotografias, com o tema Revele Campinas, onde participaram fotógrafos profissionais e amadores. Foram 643 imagens encaminhadas para o concurso, aí, com a análise de um júri técnico, votação popular. Foram selecionadas 68 fotos e aqui nós temos uma apresentação, uma amostra com 11 imagens que mostram do olhar da população, das câmeras fotográficas, aspectos muito interessantes da nossa cidade, das várias áreas, monumentos e símbolos de Campinas. O fato da Câmara sediar essas duas exposições, primeiro, é para reconhecer a importância do trabalho feito pelo campinas.com.br e permitir que as pessoas que frequentam a Câmara tenham acesso também a essas obras que são, eu vou chamar assim, obras de arte. Os registros foram produzidos por fotógrafos profissionais e amadores e apresentam pontos conhecidos da cidade sob um novo olhar: o Mercadão, a Maria Fumaça e a Orquestra Sinfônica na Concha Acústica estão entre os cenários escolhidos. A gente recebeu mais de 600 fotos. Então esse concurso ele foi feito para celebrar os 5 anos do site, em 2015, a gente lançou o portal em 2010. Então foi uma resposta incrível, assim. Então a gente teve fotografias dos mais diferentes lugares e olhares, desde prédios históricos, públicos, bairros, até imagens de natureza, A gente recebeu bastante imagem de natureza ou imagem de família até, Então foi uma resposta surpreendente, a gente ficou bem feliz com esse resultado na época. Tanto que gerou muitas imagens e aí a gente levou para uma exposição na Estação Cultura, também com o apoio da Prefeitura Municipal. Então, uma dessas 600, como foi um concurso, a gente teve, então, o voto popular, as pessoas puderam votar ali online, e a gente também convidou um júri técnico, para a gente poder eleger as melhores fotos sob um ponto de vista mais técnico. As montagens foram criadas pelo ilustrador Felipe Lila, com base em registros feitos por drones. Na lista estão o Sincrotron, o Viaduto Laurão, o Estádio Brinco de Ouro e a Escola Culto à Ciência. O conjunto traz um contraste entre o urbano e o verde da cidade. Nos reunimos, nós três, o pessoal do portal campinas.com.br, o Paulo Arantes também, que é o fotógrafo do Campinas por Cima, e a gente imaginou algumas ideias para poder fazer essa intervenção em algumas paisagens típicas aqui de Campinas, Então a gente imaginou, por exemplo, o coreto da Praça Carlos Gomes como um carrossel, uma briga divertida entre a Ponte Preta e o Guarani, os Sírios também como um donuts. Então a gente fez essa reunião e a gente fez essa brincadeira de poder imaginar algumas coisas em alguns ícones da cidade. A gente tem essa missão de trazer a história da cidade, de trazer também essa questão do pertencimento, do olhar de pertencimento do cidadão campineiro. Então, ele se reconhecer nesses lugares, ele ter, a gente sempre fala, dessa nossa missão de trazer esse olhar, trabalhar também com essa questão de formação de público, levar o público a reconhecer ou a frequentar esses espaços, ter um interesse pela cidade, o que gera também essa necessidade de cuidar melhor da cidade também, Então, trazer para o espaço público essa exposição é super importante, para as pessoas realmente se sentirem pertencentes a essa cidade.
A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Vini Oliveira protocolou uma lei para proibir a atuação irregular dos chamados flanelinhas nas vias públicas da cidade. De autoria do vereador Vini Oliveira, a proposta quer proibir que pessoas ou empresas sem autorização legal atuem como flanelinhas ou guardadores, cobrando ou vigiando veículos estacionados em ruas e espaços públicos da cidade. O vereador relata que a reclamação de motoristas e motociclistas sobre abordagens insistentes e incômodas tem sido constante. Muita reclamação em bares, shows, eventos, até em praças, ao entorno de hospitais. Então você já paga impostos altíssimos para ter que pagar ainda 30, 50, até em balada R$100, em bar R$100 para estacionar seu carro, sendo que você já paga imposto, já tem uma via pública, às vezes você tem que pagar até a Zona Azul. Então isso não é justo, isso não pode existir. Vini Oliveira salienta que a proposta respeita legislações federais que permitem a atividade apenas com cadastro e autorização formal, sem prejudicar quem busca uma oportunidade de trabalho de forma legalizada. Eu defendo a população e a gente não exclui ninguém. Essa é uma situação, é uma questão ilícita, é um crime, flanelinha não pode existir. Ainda de acordo com o projeto, a fiscalização deve ser feita pelas forças de segurança do município. E quem insistir na atuação irregular, como flanelinha, poderá ser advertido e até multado. A fiscalização seria conjunta com as forças policiais. Fiz o pedido da abertura da frente parlamentar contra o crime. Nós sabemos de muita coisa que acontece. Infelizmente, o flanelinha acaba sendo terceirizado. Isso precisa ser combatido e as forças policiais estão aí para ajudar. Nossa querida Guarda Municipal e também a Polícia Militar e Polícia Civil. A Câmara de Campinas discute ações locais para contribuir com a COP30, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, que vai ser realizada na cidade de Belém em novembro deste ano. A Frente Parlamentar pela Paz e Sustentabilidade quer levar propostas aqui da cidade para este debate internacional. A Frente Parlamentar em Apoio à Paz e Sustentabilidade rumo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30, se reuniu com o objetivo de promover políticas públicas alinhadas aos valores globais de educação, defesa civil, socorro humanitário e promoção da cultura de paz e desenvolvimento sustentável. Levar para a COP soluções do que nós, como agentes públicos e agentes políticos, podemos fazer na nossa cidade. Porque eu falo assim, a gente começa transformando não o Brasil, a gente tem que começar a transformar os nossos municípios. Porque no município que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente sofre com as condições climáticas, que a gente sente realmente na pele toda essa mudança. Marcelo Silva, presidente da Frente Parlamentar, explica que a meta é apresentar projetos de lei e medidas que estimulem ações conscientes no campo ambiental e social em Campinas. Além de elaborar um documento com sugestões voltadas à paz e à preservação da Amazônia, com base em iniciativas e conhecimentos desenvolvidos na cidade, levando essas contribuições para o debate internacional sobre o futuro da região amazônica. Nós estamos criando importantes informações, agregando nesse nosso documento, que nós aqui, creio que seja aí, acho que um dos únicos legislativos que vai levar à COP, uma carta propriamente dita, com intenções, com trabalho e com ideias de tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo desse ano, para que nós possamos aí implementar políticas públicas nos próximos anos, porque como bem foi dito, nós estamos, acho que já passando do limite de agir. Então, mais do que nunca, todo esse trabalho está sendo fundamental para a nossa sobrevivência aqui na Terra. O vereador Guilherme Teixeira protocolou um projeto de lei para instituir a política permanente de prevenção à obesidade infantil nas escolas públicas. Para o vereador, se tomarem posse desde a infância da importância de uma alimentação saudável, com menos pacotes e mais legumes e verduras, até a saúde pública vai se beneficiar.
O vereador Guilherme Teixeira protocolou um projeto de lei na Câmara de Campinas que institui uma política municipal permanente de prevenção à obesidade infantil e promoção da saúde nutricional nas escolas públicas da cidade. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a uma melhor alimentação. Hoje nós vemos muita questão de medicamentos para a obesidade. A gente vê uma demanda muito alta sobre isso, pessoas procurando caminhos mais curtos para perder peso. Mas eu acredito que uma educação de qualidade, ela pode promover isso a longo prazo na sociedade. O projeto altera a lei de número 14.301 de 2012, que trata da política de alimentação escolar, e propõe um acréscimo de 4 novos artigos para regulamentar o compromisso do município com a promoção de hábitos saudáveis entre crianças de 0 a 12 anos. Na cidade de Campinas já existe um programa que é Passos para uma Vida Melhor, que ele já é um programa interdisciplinar de várias secretarias que atuam nessa questão da obesidade. Então, se nós tornarmos isso uma política pública permanente e contínua, eu acredito que o fruto vai ser muito melhor para a nossa sociedade, porque a obesidade ela traz outras comorbidades também. Então, uma pessoa pode adquirir uma diabetes, ela pode depender de outros serviços de saúde por conta da obesidade. Para viabilizar a política, o projeto prevê parcerias com universidades, empresas do setor alimentício, organizações sociais, além de profissionais da nutrição, educação física e psicologia. É aquela velha questão que os nutricionistas falam, né? É descascar mais e não pegar alimentos que a gente tenha que abrir para comer, né? Então realmente é isso, é uma questão educativa. Eu acho que essa lei, em conjunto com os programas que já tem, se tornando permanente nas escolas, vai com certeza aliviar muito a carga da nossa saúde pública e também da autoestima das pessoas, vai ser muito positivo. E a gente segue com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Otto Alejandro, que solicita a implantação de lombadas no Parque Residencial Campina Grande. O vereador Otto Alejandro protocolou uma indicação na Câmara de Campinas e pede à Prefeitura estudos para a implantação de lombadas em todas as vias do bairro Parque Residencial Campina Grande, na região sudeste da cidade. Toda a pavimentação do bairro, só que esqueceram de fazerem os redutores de velocidade. Então nós nos reunimos lá hoje com a Associação de Moradores, com o Zezinho, que é o presidente do bairro, e infelizmente aconteceu alguns acidentes, alguns atropelamentos, porque os veículos ficam em alta velocidade lá. O parlamentar reforça que as lombadas são fundamentais para garantir mais tranquilidade e segurança no trânsito local. Nós fomos até o local, vimos a necessidade e eu fiz essa indicação direta para a INDEC para poder fazer a implantação dessas lombadas o quanto antes. Ainda de acordo com o vereador, o bairro passou recentemente por obras de pavimentação e ainda não conta com dispositivos de redução de velocidade. Nós fizemos um vídeo, postamos nas redes sociais, mas infelizmente, e ouvimos vários relatos lá dos moradores também, que se faz necessário. Uma única plataforma digital capaz de cruzar informações geográficas com políticas públicas e áreas prioritárias no reflorestamento. Esta é a Ciera, criada a partir da inteligência artificial pela Organização Conservação Internacional e com a colaboração de diversos países. O projeto está na fase de captação de parceiros, principalmente para o pagamento do custo da hospedagem de dados. E este é o tema que a gente acompanha a partir de agora no nosso quadro, o Giro Ambiental. E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre a Ciera, uma plataforma criada a partir da inteligência artificial pela Organização Conservação Internacional, capaz de cruzar informações georreferenciadas com políticas públicas, indicando as áreas preferenciais para a recuperação de mata nativa. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Akel Saliba, que é coordenador da gestão do conhecimento da Conservação Internacional e também um dos criadores da plataforma. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço por estar aqui com vocês, para compartilhar essas informações. Kel, conta pra gente a importância dessa plataforma. Isso é inovador, porque é muita coisa, né? Cruzar informação georreferenciada com política pública, que plantas você pode utilizar na recuperação da área, são muitas informações minuciosas reunidas numa única plataforma, é isso mesmo? É isso sim. A gente teve como um projeto que é composto por organizações não governamentais, no quais algumas organizações são convidadas ou submetem alguns projetos para participar. E aí a gente desenvolveu esse projeto, que é basicamente cruzar realmente informações georreferenciais com documentos, seja eles científicos, políticas públicas, etc. Hoje em dia a gente tem muitas coisas disponíveis, de geoprocessamento está disponível vários dados, principalmente no Brasil, que é amplamente aberto, vários documentos, só que todos estão separados, a gente não tem essa conexão direta, né? Então, a plataforma tem com esse objetivo realmente de linkar essas informações e conseguir dar respostas de maneiras rápidas, que antigamente a gente demorava aí 4 meses, 5 meses para conseguir, e agora a gente consegue resolver em 5, 4 minutos, se tudo der certo. Muito legal. Vocês demoraram para desenvolver isso? Como é que foi? Ou foi uma soma de esforços? Cada um já estava trabalhando ali na sua área de atuação e foram juntando as expertises? Então, o projeto ele veio desenvolvido pelo time dos Estados Unidos, e aí, na verdade, a gente está pensando em implementar para todos os países que a conservação internacional tem atuação, só que o Brasil está servindo nesse momento de protótipo, né? Posteriormente vai ter essa expansão, né, com essa proatividade, tudo dando certo aqui no Brasil, a gente vai expandir para os próximos países, né? Então a gente teve essa união do time dos Estados Unidos, outras pessoas dos outros países. Só que como o Brasil foi protótipo, eu acabei participando aí com outros parceiros aqui da CIE Brasil para esse desenvolvimento. Tomou cerca de 2 meses, então teve esse desenvolvimento com o time da Microsoft, outros parceiros de universidades, etc., que construíram com a gente, para que a gente está nesse desenvolvimento do protótipo para poder liberar aí para os tomadores de decisões no próximo semestre. Para a gente vai ser incrível, né? Porque o Brasil, só para ele se adequar ao Código Florestal, ele tem um passivo muito grande de recuperação de mata, né? Sim, e acaba que fica solto, né? As informações ficam soltas e acaba que os próprios proprietários ou indústrias, empresas, etc., não têm tanto conhecimento sobre o Código Florestal, sobre outras legislações, e muitas vezes tem os geodados e não tem essa informação, ou tem essa informação e não tem um geodado, então esse cruzamento dessas informações vai ser fundamental para auxiliar nessas metas ambiciosas que o governo tem de recuperar a mata nativa. Quem vai poder acessar essa plataforma a curto prazo, Akil? Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo planos de negócio para a gente conseguir também ter uma verba para poder fazer a manutenção da plataforma. Então, a gente está em negociações com alguns parceiros. A gente está com uma parceria para ser, ir para frente com o Ministério do Meio Ambiente, que tem interesse de utilizar a plataforma para alcançar as metas do Planaveg. Então, a gente está nessa passo a passo agora, mas o ideal é que no próximo semestre os tomadores de decisões tenham acesso. Então, a gente vai ter essa conversa com quem tiver interesse para ver como que a gente pode liberar esse acesso, né? Porque é uma plataforma que ela vai exigir muito processamento e os dados guardados em nuvem, então gera um gasto muito grande. Então, a gente primeiro precisa chegar nessa verba para poder liberar ele, talvez, no futuro, gratuitamente para todos. Mas, nesse momento, a gente pensa em liberar primeiro para os tomadores de decisões. Você diz assim, um gasto com servidores para essa disponibilização de armazenamento de dados, né? Isso. Hoje, a gente, conversando com o time da Microsoft, a gente estima algo em torno de $100 mil por ano para poder somente armazenar essas informações em nuvem para que sejam acessadas, né? Hoje em dia, a gente tem diversas priorizações, diversas plataformas que já possuem geodados, né? E algumas fazem geoprocessamento, mas não conectam com os documentos, e essas plataformas elas já já têm um gasto grande para se manter. Quando você trata de manter diversos dados e também documentos e fazer o processamento, isso exige pelo servidor que, enfim, né, ainda tem a resposta da inteligência artificial, que também gera um certo gasto. Então,
hoje a gente tem que desenvolver esse plano de negócio para poder conseguir fazer essa manutenção. Por isso a importância dessa parceria, né, das expertises de países diferentes para que possa agilizar esse processo, né? Sim, a conexão, o intuito, na verdade, é que seja uma plataforma global, né? Só que a gente não pode também ser tão ambicioso a esse ponto de já falar agora que a gente vai alcançar todos os países, né? Primeiro tem que ter o interesse dos países. A gente toma como início essa questão dos países da CI, porque a gente consegue ter esse pontapé inicial, conversar com os governos, etc., para poder engajar e trazer eles para dentro da plataforma, né? Então, é fundamental, de fato, ter essa troca de experiência com os outros países, entender o que eles precisam. A gente começou pelo Brasil, de fato, porque o Brasil é referência mundial, é um país, quando você entra em qualquer outro país, você não tem tanto acesso a dados que nem o Brasil tem. Então, a gente começou com esse protótipo, mas sim, essa troca de experiência com os outros países e também com as empresas, as indústrias, etc., dos outros países, que é quem atua mais no Brasil, vai ser fundamental. E para quem está assistindo, eu queria que você falasse, por exemplo, as empresas que têm passivos ambientais, e existem muitas, né, através do licenciamento ambiental, esse levantamento é feito. Então, para que a pessoa possa instalar, por exemplo, a empresa possa instalar um parque industrial, ela tem que compensar isso ambientalmente. Essa plataforma vai facilitar aí muito para que esse processo seja agilizado, né? Sim, geralmente a gente tem muitos, tanto o governo brasileiro quanto dos estados, muitos têm incentivos fiscais para isso. Geralmente, as empresas não têm esse conhecimento. Então, assim, para uma empresa ter uma propriedade, definir os 20%, ou os 60%, né, no caso da Amazônia, enfim, é fácil para o proprietário identificar dentro da área dele o que é interessante, né, para ele. Só que, muitas vezes, esse interessante para o proprietário não é interessante para o meio ambiente. Você colocar um fragmento florestal aleatório dentro da sua propriedade não gera uma conectividade com os fragmentos de fora. Então, a plataforma tem esse objetivo também de demonstrar, é ideal que você conserve em tal ambiente, porque você pode gerar uma conectividade, você pode melhorar para a fauna, pode melhorar para a dispersão de sementes da flora. Então, essa em troca, e vão ter informações referentes a tipos de árvores, porque a gente tem muitas restaurações acontecendo com florestas com árvores que não são daquele ambiente. Então, você somente colocar uma árvore provavelmente não vai vingar, ou você pode criar um desequilíbrio ambiental naquela área. Então, esse conhecimento dentro da plataforma também vai permitir que direcione o local e como, o tipo que é mais indicado, o tipo de árvore, etc. Eu acho que vai ser bem interessante, assim como os gastos, né? Muitas pessoas julgam, é muito caro, ou eu não tenho noção de quanto que eu vou gastar. Então, essas informações também vão entrar na plataforma para poder dar um guia geral para o interessado em fazer a restauração. Maravilhoso, vai ser uma oportunidade da gente poder pensar local, mas realmente agir global, né? Conectando aí os biomas. Quero agradecer demais sua participação aqui com a gente, Akon. Eu que agradeço pela oportunidade, espero que a gente se encontre mais vezes. Muito obrigada, parabéns aí, sucesso na plataforma. Obrigado. Tchau, tchau. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Nessa época do ano é comum ver filhotes de aves aparentemente sozinhos no chão. Em boa parte das vezes, a mãe está por perto, tentando ensiná-los a voar. Antes de tomar qualquer atitude, seguir algumas orientações sempre pensando no que é melhor para o animal, tendo em vista que a mãe é quem pode proporcionar os melhores cuidados a ele. Então, ficam as dicas. Primeiramente, procure pelo ninho em árvores ou estruturas próximas de onde a ave foi encontrada para tentar devolvê-lo. Caso o ninho não seja encontrado ou esteja inacessível, improvise um novo ninho fora do alcance de animais domésticos e protegidos de chuva e do vento. Após isso, observe por um tempo para verificar se os pais voltam e retomam os cuidados com o filhote. Caso o filhote fique lá por muito tempo, sem que os pais se aproximem, entre em contato com os órgãos competentes do seu município. Atenção! Na fase em que está aprendendo a voar, a ave estará toda empenada, pulando e esperando pelos pais. Nesse caso, não interfira. Manter um passarinho sob seus cuidados não é uma tarefa fácil e muitas vezes resulta na morte precoce do animal.
Por isso, é muito importante que todas as tentativas acima sejam dedicadamente empreendidas para que o animal tenha mais chances de sobrevivência. A ciência investiga o desaparecimento dos tatuís das praias brasileiras, um fenômeno que preocupa moradores e pesquisadores. Estudos da UERJ, Unirio e Fiocruz, com apoio da FAPERJ, buscam entender as causas da redução populacional do Eremita brasiliensis, o tatuí mais comum no Brasil. A pesquisadora Rayane Abud, da Unirio, aponta que o problema pode ser global, afetando diversas espécies do gênero Eremita devido às transformações do antropoceno, ou seja, provocada pelo homem. A Praia de Fora, no Rio de Janeiro, é historicamente monitorada e registra uma diminuição constante na presença desses crustáceos desde os anos 90. Uma revisão bibliográfica revelou relatos semelhantes em outros países, como os Estados Unidos, México, Irã, Uruguai e Peru, sugerindo um impacto ambiental de grande escala. Estamos em uma semana de tempo estável para amanhã, quinta-feira. Sol aparece durante todo o dia, com ventos moderados a fortes e temperaturas baixas, viu? O frio vai permanecer, as temperaturas já estão aqui na minha tela, então olha só, amanhã, quinta-feira, 12 de junho, mínima de 10 graus, então para quem acorda cedinho vai ter que tirar aquele agasalho mais pesado do armário, aquele casaco, edredom à noite também, porque essa temperatura é logo nas primeiras horas do dia e também na madrugada. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas não passa dos 20 graus aqui na cidade de Campinas. É semana de friaca. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje é quarta-feira, é dia de reunião ordinária, a 36ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 9 projetos, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. A gente conta sobre a votação amanhã ao meio-dia aqui no Jornal Câmara Notícia. Até lá, tchau, tchau.